Sabia que seu filho pode não estar brincando com outras crianças por sua culpa? Olá, eu sou o Cadu Lins, fundador do Instituto do Autismo, trabalho com autismo há mais de 10 anos e ao longo desse tempo eu tenho visto que a grande preocupação das mães desde o dia que recebem o diagnóstico dos seus filhos tem sido muito a parte neural, a parte cognitiva, de comunicação, de fala. E óbvio que isso é uma preocupação latente que todo mundo tem que ter. Mas eu tenho percebido que uma parte tem sido esquecida e, na minha opinião, é uma parte extremamente importante, que ela não deveria ser vista como algo supérfluo ou que só vai ser feito se sobrar tempo. Pelo contrário, ela deveria estar sendo feita paralelo a todas as outras terapias, porque ela é de fundamental importância durante o processo de tratamento, de desenvolvimento e evolução da criança, adolescente autista, que é a parte da atividade física. Quando a gente fala de autismo, crianças, adolescentes, até adultos autistas, a gente vai estar falando de pessoas que têm uma condição de vida. Autismo não é doença, então não é algo que a gente vai ter um começo, meio e fim de maneira curta. A gente tem que ser realista em relação a isso. E acaba que é um tratamento de uma equipe multidisciplinar, onde a gente vai envolver ali médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionistas, psicopedagogos, musicoterapeutas, psicomotricistas, entre outros. E aí eu tenho percebido que algo tem sido deixado de lado, que é justamente a atividade física. Por mais que a gente tenha inúmeros estudos mostrando que o desenvolvimento da criança e do adolescente vai ser muito melhor quando ele tiver dentro do programa dele programas estruturados de treinamento físico. Por que isso? Eu costumo dizer assim, ó. Antes de ser autista, a gente está falando de um indivíduo, de uma criança, de um adolescente, que vai ter outras questões associadas, como obesidade, sobrepeso, sedentarismo, que não só no autista, mas em qualquer indivíduo é um problema muito grave. E com isso, a gente vai ter algumas consequências. Má qualidade de sono, falta de disposição, falta de ganho de consciência corporal para que você se comunique com outras pessoas. Olha a importância disso tudo no tratamento e desenvolvimento do autista. A gente sabe que o autismo tem 4 questões que a gente precisa trabalhar bastante. A parte cognitiva, tá? No autista a gente precisa desenvolver ela muitas vezes porque ele tem uma questão de um desenvolvimento atípico. Ele pode não ter sua parte cognitiva diretamente à idade que ele possui. Então a gente precisa trabalhar muito essa área. A parte de comunicação também, ele pode estar um pouco atrasado em relação à fala ou até não ser verbal. E aí a gente precisa achar formas de se comunicar, seja por expressões corporais, seja através de comunicação alternativa. A parte de sociabilização, tá? O autismo, uma das suas características, obviamente estou falando de maneira geral, é ser introspectivo, é ter um déficit social que precisa ser trabalhado. E a parte de desenvolvimento motor. O autismo é conhecido por ter gestos repetidos, ter poucos movimentos aprendidos. Então, também é uma questão que precisa ser trabalhada. Quando você para olhar esses 4 índices, essas 4 questões que a gente acabou de falar, a atividade física não poderia ser deixada de fora, porque ela ajuda no desenvolvimento dessas 4 habilidades. Pô, Cadu, como assim? Eu costumo falar assim, ó, atividade física é algo que se fosse empacotado dentro de uma caixinha de um remédio, deveria ser o remédio mais consumido do mundo, não só por autistas, mas por todas as pessoas. A obesidade e sedentarismo são as doenças que mais matam no mundo hoje. Então, por que no autista seria diferente? Por que ele não precisaria do desenvolvimento dessa atividade física? Quando a gente faz atividade física, na parte cognitiva, a gente vai estar estimulando muito do fluxo sanguíneo cerebral. Como assim? A gente vai estar, através de uma melhora desse fluxo sanguíneo, estimulando áreas do cérebro para ajudar a desenvolver as conexões neurais que todo ser humano tem. Que inclusive é até uma próxima aula que tem a ver com um pouquinho do desenvolvimento das áreas cerebrais de Brodmann, de Wernicke. Enfim, outras áreas aqui do cérebro que ajudam a gente no dia a dia. Então, ou seja, se o seu filho autista tem déficits cognitivos, a atividade física ajuda ele. Se o seu filho autista tem déficits, atrasos de comunicação, a atividade física vai ajudar ele a ter maior consciência corporal, a conseguir se expressar melhor através dos movimentos e do seu corpo.
Se o seu filho tem questões de sociabilização, a atividade física vai ajudar ele a se sentir bem, a ter prazer de estar no ambiente com outras pessoas, o que antes para ele podia ser uma grande barreira, um grande empecilho. E se ele tem questões de um repertório motor, ou seja, a quantidade de gestos, a quantidade de movimentos que ele faz, se é reduzido, através da atividade física a gente vai conseguir aumentar esses ganhos e, consequentemente, vai fazer ele se sentir mais à vontade para fazer parte de outras atividades. No final das contas, o que eu quero dizer aqui é que o seu filho pode não estar brincando com outras crianças justamente porque a gente não está permitindo ele fazer algo que vai ajudar todas as outras áreas que você, quando recebeu o diagnóstico, ficou pensando que tinham que ser as únicas áreas a serem trabalhadas. O ser humano ele tem que ser visto de maneira integral, tá? A gente precisa ser visto desde o que a gente come, aos movimentos que a gente faz, às atividades que a gente vai fazer, ao ambiente que a gente está. E a atividade física tem muito a ver com isso. Então eu tenho certeza que seu filho vai se desenvolver muito mais se você colocar ele em um programa estruturado de atividade física. Não preciso nem citar a quantidade de estudos que a gente tem falando sobre isso. Peguei estudos aqui que falam sobre programas de atividade física na água, programas de atividade física de força e coordenação, programas de atividade física de corrida e caminhada. Ou seja lá qual for o programa que você for fazer, desde que ele seja estruturado, bem acompanhado, seguindo todos os padrões, seu filho vai ter benefícios que vai desenvolver ele em áreas que nem você sabia. Talvez em áreas que nem lhe foram ditas que ele deveria desenvolver. Que provavelmente em algum momento só falaram de uma parte neural, como se essa parte neural não fosse parte do seu filho. É como se ele tem que desenvolver o cérebro para desenvolver a cognição. Tá, mas e a questão de atividade física ajudar a desenvolver isso? Não acredito que te foi dita e é por isso que eu estou aqui hoje, para te falar sobre isso. Parte de comunicação, socialização, envolver teu filho em jogos, em questões, em práticas esportivas coletivas, nossa, o ganho que ele vai ter com isso é gigante. Um monte de estudos também falando sobre o quanto ele vai ganhar de cognição sendo envolvido em um esporte coletivo, seja ele lá qual for. A gente tem estudos falando de várias modalidades aqui. Então, a ideia é que é assim, quero colocar meu filho para jogar futebol. Vou dar esse exemplo aqui. Não necessariamente o foco tem que ser o aprendizado do futebol. Pelo contrário, tem que ser um programa estruturado de treinamento para que, através do futebol, ele consiga ganhar habilidades cognitivas, sociais e de comunicação. Entende o que a gente está falando aqui? E olha que eu nem estou entrando ainda nas questões de melhora da disposição, melhora do sono, melhora do perfil lipídico. O que é perfil lipídico? Não vou querer falar tão difícil aqui não. É melhora de colesterol, é melhora da composição corporal dele, na hora que você tem uma melhora da composição corporal, a gente vai ter menos dores. Sabe que o autista pode estar sentindo um monte de dor e talvez por ser não verbal ele não está conseguindo expressar? Sabia que é por isso que muitas vezes ele sai no meio de um jogo, de uma atividade, porque ele está com dor, sabe, a articulação dele está doendo e ele não está conseguindo expressar isso. E a gente acha que é porque ele não entendeu a regra ou porque ele não quer estar ali. Gente, o autista é uma pessoa como outra qualquer. E aí ele pode ter certeza que na maioria das vezes ele vai querer estar em ambientes que ele se sinta bem, em ambientes felizes, em ambientes que contenham brincadeiras. Se a gente está falando de criança e adolescente, antes de ser autista ele é uma criança, ele é um adolescente. Ele vai querer estar ali. Salvo se a gente estiver falando de algum autista severo que de fato tem essas características muito aguçadas de querer isolamento, de não querer contato com outras pessoas. Na maioria dos casos ali, o autista leve, o autista moderado, ele quer estar em ambientes com outras pessoas, ele quer estar se divertindo, ele pode ter dificuldade de estar se comunicando, dificuldade de estar mostrando a forma que ele consegue interagir ali, mas pode ter certeza que ele quer estar lá. Então, quando a gente falou que a culpa pode ser sua, sim, pode ser. Será que você não está privando ele de alguma atividade física porque você queria que ele aprendesse a jogar futebol? E na verdade ele ainda de fato não entendeu a regra do jogo, mas ele está da forma dele, através do futebol, aprendendo outras habilidades. Será que não é você que está tirando ele da natação porque ele já aprendeu a nadar e para você isso está bom? Será que através da natação a gente não poderia estar desenvolvendo fala? A gente não poderia estar estimulando parte cognitiva? A gente não poderia estar desenvolvendo a parte social? Te garanto que sim.
Comecem a pensar em atividade física, obviamente de maneira estruturada, em uma grande ferramenta de desenvolvimento do indivíduo autista, tá? Não só de habilidades específicas. Pensem numa ferramenta de desenvolvimento dele como de cunho social, de cunho cognitivo, de cunho afetivo. Na hora que a gente pensa dessa forma, a gente vai ter um grande repertório de atividades para poder colocar ele. Tá, Cadu, vai. Você deve estar aí pensando. Me convencesse que fazer atividade física de maneira estruturada é bom para o meu filho, que vai ajudar a desenvolver várias áreas dele como um todo, né? Cognição, socialização, comunicação, aumento da quantidade de repertório motor, né? A gente já viu que é aumento dos gestos que ele pode fazer. Mas como é que eu vou conseguir identificar um programa estruturado para o meu filho? Tá bom, a pergunta é boa e eu acho que eu vou ter um exemplo que vai facilitar muito o entendimento disso como um todo. Muitas vezes, ao longo desse tempo todo que eu percebi que a piscina é um grande reforçador para o criança autista. Até seu filho aí provavelmente gosta muito de água, é um ambiente que ele se sente muito seguro ali, é um ambiente que ele gosta muito. Sua maior dificuldade provavelmente é tirar ele da piscina, tá? Acho que você vai concordar comigo. Mas é o seguinte, ó, o que eu percebo muito é que nas sessões que envolvem água, que envolvem piscina, por exemplo, é como se fosse quase um banho de piscina para a criança e não, de fato, um treino estruturado, um exercício estruturado com uma certa intensidade, com um tempo mínimo, com demandas específicas do que fazer, com cobrança sobre ele para ele conseguir realizar. Isso seria um treino estruturado. Tem que ter começo, meio e fim, tem que ter as demandas para saber se ele conseguiu alcançar o treino todo. Isso serve para um treino de caminhada, um treino de corrida. Eu vou levar meu filho para caminhar na praia. Tem que ter início, meio, fim, tem que ter em que tempo você quer fazer aquela caminhada, aquela distância, sabe? Vou levar ele para jogar futebol. Tem quanto tempo ele vai jogar, quais as habilidades que você quer desenvolver ali, quantas chutes ele vai ter que dar com uma perna, com outra. Estou sendo um pouquinho mais específico aqui, mas de maneira geral o que eu quero dizer é que um programa de exercício físico estruturado tem começo, meio, fim e objetivos, intensidade. Então já que você vai levar seu filho para uma piscina, a gente tem um monte de estudo mostrando quanto tempo mínimo você deveria ficar e o que ele deveria atingir. É isso que eu quero dizer. Se você começar a cobrar isso dele, começar a fazer isso com ele, pode ter certeza que os ganhos vão ser gigantes, tá? Em todas as áreas que a gente já conversou aqui. Então comecem a entender a atividade física como algo que não deveria ser feito só se sobrasse tempo. Pelo contrário, deveria ser feita obrigatoriamente, não só por seu filho, mas por todo mundo do mundo. O seu filho talvez seja o indivíduo que mais vai se beneficiar se tiver um programa de atividade física estruturado. Ele tem várias lacunas dentro do espectro autista que vão se beneficiar da atividade física. Todas as áreas que lá atrás o médico lhe falou que ele precisava trabalhar, eu estou batendo nessa tecla aqui para reforçar: cognição, comunicação, sociabilização e o gesto motor, a atividade física vai dar. Fora isso, vai dormir melhor. Fora isso, vai comer melhor. Fora isso, tudo que ele comer vai ser absorvido de uma maneira mais eficiente, porque o corpo vai estar trabalhando de maneira eficiente. A autoestima dele vai ser elevada. Na hora que você faz atividade física e tem uma parte de composição corporal trabalhada, o seu filho vai se sentir muito mais apto a estar no meio de outras pessoas. Essa é a grande questão. E tem um benefício que eu ainda nem tinha falado, ó. Já ia acabar esse vídeo sem falar. Provavelmente o seu filho faz uso de medicações. Autismo diretamente não tem medicações, mas as comorbidades associadas sempre tem. Talvez ele faça uso de alguma medicação para dormir ou para prestar atenção, porque talvez ele também tenha associado ao autismo um TDAH, um TOD, ou faça uso de medicações, seja lá qual for, que você tem que ver com o seu médico. Sabia que as medicações de uso pediátrico elas têm a ver com o ganho de peso? Quanto mais pesado for o seu filho, pesado literalmente de balança, maior vai ser a dosagem. Então, olha como a atividade física vai ajudar na diminuição da dosagem que o seu filho toma no medicamento. Então, se em algum momento lhe disseram que você não tinha que fazer atividade física, eu estou te dando aqui inúmeros benefícios que seu filho terá caso faça um programa estruturado de atividade física. Então, olha, estamos finalizando aqui esse vídeo. Espero que eu tenha lhe convencido de alguma maneira que o seu filho precisa fazer atividade física.
e assim como você, tá? Acho que palavras convencem, exemplos arrastam, então uma forma de ajudar o seu filho a fazer atividade física é você também começando a fazer. Então espero que você tenha sido convencido por alguns dos benefícios que eu falei aqui e que comece hoje a fazer atividade física, não só o seu filho, tá? Assim como você. Segue aqui o canal, a gente tá sempre gravando vídeos e conteúdos que vão te interessar bastante, trazendo o autismo de uma forma descomplicada e que vai fazer parte do seu dia a dia. Tchau, pessoal, vejo vocês por aqui em breve.